Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 de Gálatas. Vamos lá, vamos ler? Está escrito assim, ó. Foi assim que Jesus nos libertou. Agora, cuidem-se de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Olha aí. Escute bem o que eu, Paulo, digo a vocês. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Eu vou repetir, ele está falando, eu vou repetir. Qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer toda a lei. Toda a lei. E aí que tá, porque ninguém consegue obedecer toda a lei, né? Olha aí. Cristo é inútil para vocês se estão achando que pode saldar a sua dívida, ser justificados, né, para com Deus pela guarda daquela lei. Vocês se privaram da graça de Deus. Olha aí. Mas nós, pela ajuda do Espírito, estamos aguardando pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não. Porque a circuncisão não tem efeito algum. Pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor, né? Tudo que a gente precisa é a fé em Cristo, operando pelo amor. Olha só que lindo, né? Vocês estavam indo tão bem, olha o que ele fala, vocês estavam indo tão bem que o que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, quem vem perturbando e confundindo vocês. Olha aí. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido. Tá vendo? Não seria mais perseguido. Pois essa mensagem não desagrada ninguém. Olha aí, o fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Que lindo, né? Olha só. E é verdade, né? Olha só. Quanto a esses mestres que perturbam vocês, eu gostaria que eles mesmos se mutilassem, né? Ele tá falando aqui. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, né? Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, né? Ao pecado. Ele está falando, isto é, da natureza pecaminosa. Vocês têm liberdade não para fazer o mal, praticar más obras, nada disso. Ele não está falando nada disso. O que ele está querendo dizer é o seguinte, mas a liberdade que vocês têm é para amarem e servirem uns aos outros, tá vendo? Pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, tá vendo? Toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Se você ama o seu próximo como a você mesmo, você não vai desejar nada de mal para ele, né? Você vai querer o bem daquela pessoa, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer nada contra aquela pessoa, não vai cobiçar, né? Mas se você não ama, aí se você não tem temor a Deus, você vai fazer toda espécie de males, né, para aquela pessoa. E se você ama a Deus, você não vai idolatrar, você não vai adorar outros ídolos, né? Porque você ama a Deus. Então, olha só, aí ele tá falando aqui, se em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre se mordendo e se devorando, cuidado para não se destruírem mutuamente, tá vendo? Olha o conselho que ele dá, eu os aconselho a obedecerem somente as instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. Tá vendo? E aonde que estão as instruções? Na Bíblia. Quem que escreveu a palavra de Deus? O Espírito Santo, os homens santos. Então, se você não lê a Bíblia, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, como que você vai ter instruções para você saber aonde está pisando, para você saber o que está fazendo? Você vai estar na escuridão, porque a Bíblia é luz, né? Ela é a luz para o nosso caminho, é ela que nos guia, né? É ela que nos faz andar por caminhos direitos, né? Olha só, e assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Quando a gente anda pelas instruções do Espírito Santo, fazendo o que ele quer, indo aonde ele quer que a gente vá, a gente não fica satisfazendo os desejos da nossa carne pecaminosa, dos pecados, né? A gente não fica, porque a gente anda pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Se Deus fala não pode, né? Se Deus fala para você fazer isso, se você obedece, você é mais que abençoado, né? Olha aí, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Tá vendo? Porque a gente tem pecado, né? Nossa carne desde que Adão pecou, né? Nós temos a mente caída, né? Então, olha só, porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. Olha aí, e as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Tá vendo? Verdade, né? Então, olha, eu vou repetir, as coisas boas que desejamos fazer, tá vendo que não vem do homem, vem do Espírito. As coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais, dos pecados, é o oposto, né? Olha aí, essas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra. Olha aí. Lutando, a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões, né? Olha aí. Se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Olha aí que lindo, né? Ele fala, as obras da natureza humana, né, produzirão os seguintes resultados, né? As obras más, as obras, né, da natureza humana. Olha só, olha o resultado: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, olha aí, queixas e críticas,
disseções, facções, inveja, olha aí, embriaguez, orgias de toda espécie, né? Orgias e toda espécie de coisas, né? Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que leva esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Qual que é o tipo de vida que ele está falando? Ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Olha só, Deus não suporta, né? Pessoas que ficam com ódio, mágoa, né? Discórdia, briga entre os irmãos. Ciúme e ira, Deus não gosta. Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né? Só pensa na pessoa, não pensa nos outros. Queixas e críticas, né? Olha aí, tá falando. Disseções, facções, inveja, olha aí, embriaguez e orgias e toda essa espécie de coisas. Ó, não herdará o reino de Deus. Essa pessoa que faz isso, ela está andando nesse caminho, obras da carne, né? Essas pessoas que vivem na impureza, na idolatria, ódio, ciúme, feitiçaria, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou falando, né? É a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo que está falando aqui, né? Então, olha só, então vamos fugir da imoralidade sexual, vamos fugir da impureza e libertinagem, vamos fugir da idolatria, gente, que horrível, né? Idolatria de tudo, não é só de imagem, de escultura, não, tem vários outros tipos de idolatria, né? E feitiçaria, misericórdia, ódio, discórdia, fofoca, né? Vamos fugir disso, ciúme, ira, né? Esforço constante para agradar a si próprio, queixas e críticas, foge disso, de fofoca, né? Olha aí, disseções, facções, foge da inveja, olha aí, embriaguez, né? Olha aí, e orgias. Por quê? Porque essas pessoas que praticam que leva essas vidas, que anda nessa obra da carne, né? Obras da natureza humana, elas não herdarão o reino dos céus. Mas muitos estão dizendo por aí, muitos líderes, que vocês vão para o céu assim mesmo, porque Deus é amor, todo mundo está salvo. Até os ateus estão salvos. Até todo mundo que pratica essas obras da carne aqui está salvo. E o apóstolo Paulo, peraí, tem uma contradição, porque o apóstolo Paulo está falando aqui que não, todas essas pessoas que praticam esse tipo de vida não herdará o reino dos céus. Gente, isso é muito sério o que Deus fala aqui na palavra dele, né? Então você prefere seguir as instruções do Espírito Santo na palavra, porque a palavra é luz, ou prefere dar ouvido a homens, comedor de arroz e feijão e angu, que é falho, que pode errar, e às vezes nem é Deus que está nele, às vezes é um espírito enganador que está querendo enganar uma multidão e levar uma multidão para o inferno. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Vamos fugir disso e vamos seguir a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé, ela que nos sustenta, ela que nos passa as instruções certas, ela é luz para o nosso caminho, né? Não é o homem, é a palavra. O homem é falho, ele pode errar e falhar, mas a palavra não. Olha só, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas por inteiro, né? Controlar nossa mente, nossas emoções, controlar nossa vida, né? Quando o Espírito Santo controlar a nossa vida, peça para ele, fala: Espírito Santo, controla minha mente, controla meu coração, controla minha vida, né? Ó, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós frutos, olha aí. Esta espécie de frutos, vamos lá, olha só.
amor, alegria, olha aí, paz, paciência, retidão, bondade, olha aí, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E aqui não há conflito algum com as leis judaicas, tá vendo? Olha só, quando o Espírito Santo dominar a sua mente, controlar a sua vida, o seu coração, né? A sua mente, você vai ter amor, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter paciência, você vai ter bondade, fidelidade, né? Mansidão, domínio próprio. Você vai ter domínio próprio para dominar as suas emoções negativas, seus sentimentos negativos, dominar tudo aquilo que tenta te prender, te escravizar. Você vai dominar sobre todo tipo de mal, né? Você vai dominar seus pensamentos, dominar sua carne, né? Porque você vai ter esse fruto do Espírito Santo em você, né? E a paciência, mansidão, tranquilidade, né? Olha só, e aqui não há conflito algum. Você tá entendendo? Quando o Espírito Santo domina a sua mente. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Crucificou junto lá, já levou. Meu passado não me interessa mais, o que interessa é agora, né? Porque a gente vive para Jesus, a gente quer viver para fazer o bem, a gente tem uma missão nessa terra de honrar e glorificar o nome de Jesus. Então, os maus desejos e paixões já não interessam mais para nossas vidas. A gente simplesmente quer que outras pessoas venham obter salvação das almas. Gente, é muito sério salvação, é muito sério. O povo tá achando que todo mundo vai pro céu, tá pecando e vai pro céu, tá fazendo coisa errada, não tem problema, Deus é amor, Deus não liga pra isso, vai pro céu. Não, isso é espírito enganador. No céu existe ordem, gente, não tem que ter santidade para ir para lá. É o que a Bíblia manda, mas muitos não querem obedecer. Muitos não querem obedecer a palavra santa do Senhor. Sabe por quê? Porque eles não querem obedecer. E eles se rebelam contra quem? Contra o próprio Criador. Contra o próprio Criador. Por isso que Deus entrega a mente deles a uma disposição deprovável, né? Eles começam a ser pessoas estranhas, pessoas que têm maus desejos, paixões, né? Não vou citar muita coisa aqui, mas é complicado isso aí. Mas a nós que pertencemos a Cristo Jesus, a gente já crucificou os maus desejos e as paixões na cruz. Não tem mais essa. Jesus nos deu o poder, ele quebrou o poder do pecado na nossa vida. Só se você quiser, né? Se você der legalidade pro pecado, aí ele entra na sua vida e arrebenta com você, porque você vai ficar afastado de Deus, né? Você vai ficar afastado de Deus. E uma pessoa afastada de Deus, como é que pode? Deus ele não pactua com o pecado. Para ele ter um pacto com você, você tem que se lavar, se limpar, se santificar, ler a palavra, ter conhecimento dele, né? Conhecer ele, para você ter força. Aí Jesus entra na sua guerra, vence a guerra também. Jesus faz maravilhas, Jesus salva a sua alma, né? Então, esse povo que fica falando aí, não, todo mundo vai pro céu. Todo mundo vai pro céu, estando errado, fazendo... todo mundo vai pro céu, aqueles que têm moralidade sexual, tem gente que tá falando isso, que eles vão pro céu. Tem gente que tá falando que aquelas pessoas que praticam a impureza e a libertinagem vai pro céu. Gente, onde tá isso? Isso é obra da carne. Todos aqueles que praticam a idolatria vai pro céu, feitiçaria vai pro céu, o ódio, a discórdia vai pro céu, ciúme e ira. Olha, esforço constante de conseguir o melhor para si próprio. Queixas e críticas, diz que vai para o céu. Dissensões, facção, inveja, embriaguez, né? Orgias de todo tipo. Eles estão falando que essas pessoas vão para o céu.
Gente, que absurdo isso. Olha, porque eu acho que é porque as pessoas não têm conhecimento bíblico. Sabe, assim, eu não entendo, eu não consigo entender porque que o povo dá ouvido mais a ser humano do que às escrituras sagradas, né? Então, não é assim. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus maus desejos e paixões, né, na cruz. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, porque a gente está vivendo pelo poder do Espírito Santo, olha aí, né? Sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos de nossa vida. Meu doce amigo, meu doce Espírito Santo, né? Então, olha só. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo, que rege a nossa vida, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Se a gente está seguindo isso, se agora a gente está vivendo esses frutos, esse poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos de nossa vida. A liderança do Espírito Santo, amor, alegria, paz com todos, harmonia, ter paciência, ter a bondade de ajudar o próximo, não pensar só em você, né? Ter mansidão, fidelidade, amor e fidelidade ao Senhor, domínio próprio, gente. Isso é maravilhoso, né? Olha só, então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam a invejas e aos maus sentimentos. Você sabia disso, gente? Pessoa que fica andando em busca de honras e de popularidade, isso gera nas outras pessoas que não têm o conhecimento bíblico, né, invejas e maus sentimentos, né? Então, sigamos a liderança do nosso querido amigo Espírito Santo em todos os aspectos de nossa vida. Vamos seguir e vamos pedir para que Ele nos controle a nossa mente, o nosso falar, santifique as nossas palavras, a nossa boca, nosso coração, nossos pensamentos, que Ele possa nos abençoar e produzir em nós cada vez mais o amor, produzir em nós cada vez mais a alegria de viver, a alegria do Senhor, que Ele possa produzir em nós a paz que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, produzir em nós a paciência, produzir em nós a retidão, produzir em nós, sabe o que? A bondade, ser pessoas boas. Hoje a gente vê tanta gente ruim, mas, né? Não, o Espírito Santo vai produzir em nós bondade, Ele vai produzir em nós fidelidade à palavra, fidelidade a Deus, né? Ele vai produzir em nós mansidão, tranquilidade, né? A gente vai ser pessoas mansas, não pessoas, né, que é insuportáveis, que, vocês sabem. Ele vai produzir em nós o domínio próprio, gente, que a gente precisa desse fruto hoje para dominar pensamentos contrários, dominar nossas emoções. A gente precisa do domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo. Então, se agora a gente estamos vivendo pelo poder e pelos esses frutos do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, com essa leitura. Ponha em prática e eu tenho certeza que a sua vida será outra em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.